Wealth Talks, powered by Beluz. Olá a todos, meu nome é Ivana Marcon, eu sou sócia do Batista Luz Advogados, eu sou a responsável pela área de planejamento patrimonial e sucessório. E hoje eu convidei o Andrew de Araújo, ele é sócio da Key Capital Advisors, que é uma empresa que presta assessoria financeira nos Estados Unidos, para a gente conversar um pouquinho. Andrew, você pode me contar um pouco o que é a Key Capital e qual é a sua atuação? Claro, eu fico muito feliz de estar aqui com você, pelo convite. A Key Capital, o mês que vem, vai completar 25 anos. É uma empresa americana, sediada em Miami, com escritórios em Miami e Zurich. E nós somos o que nós chamamos lá nos Estados Unidos um Registered Investment Advisor. Então, é uma empresa que presta serviços e conselho financeiro, que é uma empresa regulada pelo governo norte-americano. Ah, que legal. E o Andrew, ele tem muitos clientes brasileiros. Ele assessora famílias brasileiras na decisão dos investimentos financeiros no exterior. E hoje a gente vai conversar um pouquinho para entender quais são as principais dúvidas dessas famílias e desses clientes quando eles decidem realizar investimentos financeiros no exterior. Vamos lá? Exato, vamos lá. Para começar, eu queria que você me dissesse... Bom, você tem muitos clientes, famílias brasileiras, né, que têm investimentos no exterior. Exato. Então, eu acho que você traz muitas... Você tem que estar abastecido com várias informações, que eu acho que é importante, para os seus clientes tomarem a melhor decisão sobre como que eles vão estruturar esses investimentos no exterior, né? E a gente está aqui hoje para ajudar e tentar trazer mais informações e esclarecimentos sobre as principais dúvidas deles. Muito bem, eu fico super empolgado de estar aqui com você hoje e muito feliz, porque eu acho que essa conversa, para mim, vale ouro. Eu fico sempre em reunião e as mesmas perguntas surgem de pessoas. E o brasileiro... Eu amo trabalhar com brasileiro, mas às vezes o brasileiro acha uma pessoa que gosta e acha que aquela pessoa vai resolver todos os problemas para ele. E eu sou assessor financeiro, eu trabalho no mercado financeiro, eu gosto de fazer investimentos. A questão de sucessão, de impostos, etc., não é a minha praia. Então, eu preciso de alguém que nem você, que consegue me orientar e orientar os meus clientes para encaminhar os investimentos da melhor maneira possível. Então, eu fico super feliz que a gente tenha essa oportunidade de não somente ter essa conversa, mas gravar essa conversa e poder mandar pessoas para assistir depois e tirar dúvidas facilmente. Claro, vai ser um prazer. Então, vamos começar, né? Primeira, qual é a pergunta mais recorrente que os seus clientes te fazem quando vocês começam a conversar sobre estrutura no exterior, né? A primeira pergunta sempre vem sobre impostos. Todo mundo quer saber aonde que eu vou pagar impostos ou será que eu vou ter que pagar impostos? Então, essa é a primeira pergunta. Regra básica, né? Quando a gente está falando de brasileiros, né, toda a renda de brasileiros, seja onde estiver. Então, por exemplo, se você tem uma conta nos Estados Unidos, outra conta na Suíça, e você oferir ganhos, você vai ter que pagar imposto de renda no Brasil. E nos Estados Unidos, alguma coisa? Então, tudo vai depender do tipo do investimento, né? E da estrutura que você tem, né? Via de regra, se você investe na pessoa física nos Estados Unidos, né, sobre os rendimentos, a depender do tipo do investimento, você vai ter a retenção na fonte de imposto nos Estados Unidos, né? É importante dizer que Brasil e Estados Unidos, eles possuem reciprocidade de tratamento. O que isso significa? Que você não vai ser duplamente tributado, né? Então, o imposto que você recolhe num país, você consegue usar crédito como crédito no outro, tá? Okay. E vice-versa. Mas sim, existem investimentos que vão estar sujeitos a imposto nos Estados Unidos e no Brasil.
Então, que bom que você falou sobre o jeito de montar seus investimentos, porque eu sei, já que eu estou fazendo isso 35 anos, você pode fazer em nome de pessoa jurídica os seus investimentos fora, ou pode fazer em nome de pessoa física. E eu encontro muita gente que tem receio de começar a falar sobre offshore. Porque as pessoas que têm uma empresa offshore têm na cabeça que isso é uma coisa ilegal, ou mal visto, ou que o banco não vai aceitar uma empresa offshore. Então, eu tenho muitos clientes que acabam abrindo a conta em nome de pessoa física. E muitas vezes, eu não sei porquê, eu posso ter um casal e os dois querem abrir uma conta. Um abre a conta em nome de pessoa física sozinho e a outra pessoa abre a outra conta em nome de pessoa... Ou seja, casal, mas eles não assinam em conjunto. Então, tendo isso em mente, o que acontece se uma das pessoas morre ou fica incapacitado de repente? Você tem uma conta em seu nome nos Estados Unidos, em nome de pessoa física, e de repente você é o único titular e você está incapacitado ou, pior, você morreu. O que acontece com essa conta, com o dinheiro, com a situação? Ótima pergunta. Bom, vamos lá. A gente sabe que a principal preocupação das pessoas sempre é com a parte tributária, né? Mas é muitíssimo importante, quando a gente está falando de investimento no exterior, também estruturar e pensar na parte sucessória, tá? Por exemplo, uma conta nos Estados Unidos que tem um titular único, tá? No caso de falecimento desse titular, a depender da quantia que está investida lá, ele vai ter que ser necessário fazer um procedimento sucessório nos Estados Unidos, além do pagamento do imposto americano de sucessão, que é o estate tax, né? Um procedimento sucessório nos Estados Unidos hoje demora em torno de uns 2 anos. 2 anos? 2 anos. Então, tá? O dinheiro fica congelado sem poder tocar por 2 anos. Exato. E o dinheiro fica parado até a finalização do probate, que é o nome do procedimento sucessório nos Estados Unidos. Você tem alguma ideia de quanto custa o probate lá? O probate é caro, tá? O procedimento vai depender do tamanho dos valores, né? Então, quanto... a depender, por exemplo, se você tem uma conta com valor superior a $100 mil, por exemplo, você vai precisar contratar um advogado, você vai ter que preencher uma série de formulários para o IRS. O IRS, a análise é demorada. É um procedimento bem burocrático e bem custoso. Tá? Além disso, valores de não residentes nos Estados Unidos acima de $60 mil, eles estão sujeitos ao estate tax, tá? Que é o imposto de sucessão. Tá, mas $60 mil aplicado em qualquer título? Ou... Não é em qualquer título. Existem títulos que não entram nesse limite de $60 mil. Tá? Mas muitos investimentos financeiros entram. Tá? E aí você vai estar sujeito, o indivíduo vai estar sujeito, os herdeiros, na verdade, a um imposto de alíquota de 18% a 40%. Valores superiores a $1 milhão, a alíquota é 40%. Tá? Puxa vida. Assim, a nomeação de mais de um titular na conta, ela é recomendável justamente para eliminar a necessidade do probate. Tá? Então, você abre uma conta dos 2 cônjuges, por exemplo, né? Ou até mesmo você pode nomear filhos, né? Existem algumas alternativas que podem ser implementadas para prever essa sucessão de investimentos financeiros que são mantidos em instituições americanas, né? Tem o Transfer on Death,
que ele é um contrato em que você nomina beneficiários em vida. Mas você faz isso diretamente com o banco? Você faz diretamente com o banco, né? Tá. Cada banco tem o seu procedimento, né? Eles isso que eu têm tenho percebido. Cada instituição... Exato. Cada instituição funciona de uma maneira, né? Tem umas que oferecem o Transfer on Death, tem outras que não oferecem. Então, a primeira coisa é sentar com o assessor financeiro e com o banco e começar a conversar sobre as alternativas, né? Certo. O Transfer on Death, ele funciona... Não existe no Brasil, mas é similar a uma previdência privada em que você nomina os beneficiários em vida, né? E no falecimento o banco faz a divisão. Tá? Isso elimina a necessidade do probate, mas não elimina a questão tributária. Dos impostos. Dos impostos. Entendi. Né? Entendi. Outro instituto que é muito comum é o Joint Tenancy. Tá? O Joint Tenancy with Right of Survivorship. Ele também é um instituto que não é previsto no Brasil, e ele é uma espécie de condomínio, né? Ele é até um pouco mais do que um condomínio, porque as pessoas que são titulares de um ativo em joint tenancy, elas são donas de tudo. Então, se Ana e José têm uma conta em joint tenancy, isso significa que Ana e José são 100% donos dessa conta. Ana tem 100% e José tem 100%. Certo. E na hora do falecimento de um, o outro se torna automaticamente o titular. Tá. Também elimina a necessidade do probate, não elimina questões tributárias. Tá? Joint tenancy também é sempre recomendável que a instituição dele seja feita com assessoria do advogado brasileiro, né? Porque ele pode ter impactos tributários no Brasil, tá? Certo. Principalmente para fins de TCMD. Tá. Ok, então a gente pode cuidar dessa questão de sucessão, entre aspas, com duas pessoas, mas a gente não eliminou essa questão dos impostos. Não. Então, que o cliente devia de fazer, do seu ponto de vista, para tentar melhorar essa situação e não se expor a pagar 40% do valor da conta para o governo norte-americano? Uma alternativa é aí concentrar os investimentos financeiros numa empresa offshore, né? Uma empresa offshore, ela é uma empresa que geralmente é aberta em paraísos fiscais. Por quê? Porque esses países não tributam a renda. Né? Então, as pessoas elas usam esses veículos, né, como um consolidador dos investimentos no exterior. Né? Então, muita gente tem não só investimentos financeiros, mas também tem o imóvel no exterior e outros bens que venham a ter lá. Eu queria te fazer uma pergunta sobre imóvel, mas pode continuar. E aí, quando você concentra os investimentos numa empresa offshore, né, no caso do falecimento do titular, né, a sucessão ela ocorre na jurisdição da offshore e não na jurisdição onde os investimentos estão concentrados. Ou seja, você pode ter uma conta nos Estados Unidos, mais uma empresa offshore das Ilhas Virgens, exato, BVI. E aí o probate vai para as Ilhas Virgens Britânicas. Exatamente, neste caso. Exatamente. Aí a recomendação é que a gente implemente o planejamento sucessório na jurisdição da offshore, né? E aí também existem várias alternativas aqui que a gente pode pensar de planejamento sucessório no exterior. E isso não é difícil para vocês aqui? Ou seja, vocês aqui no Brasil, sua empresa de advocacia, pode montar um offshore? Advogados brasileiros, não. Não. Né? Então, a gente trabalha sempre em parceria com empresas locais, né? Com esses agentes e com escritórios de advocacia no exterior, que têm essas licenças. Tá. Então, eles montam o offshore para o cliente aqui no Brasil e vocês, Luz Baptista, pode coordenar com o cliente aqui no Brasil. Exato. Exatamente como que a eles gente faz querem toda a dividir. análise e recomendação de planejamento sucessório, né? Tá. A gente ajuda no cumprimento de todas as obrigações tributárias, declarações e tudo que o cliente precisar. Né? E também a questão da implementação do planejamento sucessório lá, né? Então, se vai montar um trust, se vai fazer testamento, se vai instituir joint tenancy. Aí vai muito de cada cliente. Tá. Deixa eu voltar para essa dúvida que eu tenho sobre imóvel nos Estados Unidos. Eu sempre soube que o melhor jeito para um estrangeiro manter um
um imóvel nos Estados Unidos é através de um LLC, ou seja, uma empresa americana, e o dono dessa empresa americana é um offshore. Faz sentido? É isso que eu entendi direito? Ou... É porque aqui a questão do imóvel é a mesma dos investimentos financeiros. Então, se uma pessoa física tem um imóvel em Miami, por exemplo, compra um apartamento em Miami e falece, vai ser necessário fazer o probate desse bem, né? Fazer o procedimento sucessório desse bem, e vai ter a questão tributária também, né? Quando a gente coloca o imóvel numa LLC, né, e em cima usa-se um outro veículo, é muito comum se usar uma empresa offshore, e aí a pessoa física em cima, você evita esse procedimento sucessório nos Estados Unidos. Ah, tá. Ok. Tá? Eu vejo muitas pessoas que vêm para mim que falam, Andrew, eu acabo de vender um apartamento em Miami, ganhei dinheiro, agora não sei o que fazer, mas eu acho que eu vou querer fazer aplicações financeiras. Eu já tenho uma empresa americana, eu quero investir nessa empresa americana porque eu coloquei meu apartamento num LLC e agora eu quero abrir uma conta em nome desse LLC e fazer meus investimentos em nome desse LLC. Tá errado isso, né? É que tributariamente não é eficiente, né? Porque a LLC, ela é uma empresa americana. Aí você fica disposto a pagar impostos americanos, né? Exatamente. Tá. Okay. Porque isso acontece muito. E eu sempre pergunto, você não tem um offshore que era dono do LLC? Ah, eu tenho sim. Mas por que você não abre em nome do offshore? Ah, porque eu quero uma empresa americana e... Então... Tá falado. Eu acho muito importante isso. É uma questão tributária. Exatamente. Tá certo. E tem muitos clientes que vêm para mim e falam, Andrew, eu vou colocar um X valor com você. $1 milhão, 10 milhões de dólares, não importa. Mas eu quero começar devagar. Então eu vou mandar $100 mil para você, para ver como que funciona, se eu gosto do seu serviço, seu atendimento, se eu gosto do banco, etc, etc. E eles entendem que o melhor jeito de investir vai ser em nome de um offshore, de alguma estrutura PJ, tá? Mas eles não querem começar por aí. Eles querem começar em nome de pessoa física, o mais simples, mais tranquilo possível. Existe alguma repercussão se você faz investimento em nome de pessoa física e depois monta offshore e transfere os bens para o offshore? Ótima pergunta. Não tem impacto nenhum, tá? E não tem diferença tributária nenhuma para fins de Brasil, tá? Eu entendo que o veículo offshore, como ele tem um custo de constituição, de manutenção, né? Ele é um veículo para longo prazo, de investimentos de longo prazo. Né? Para aqueles clientes que estão testando, né, para ver se faz sentido, se não faz, começar a investir no exterior, nada impede que se comece na pessoa física, né? Aí com o cuidado de já pensar na abertura da conta, já pensando em alguma questão sucessória, né? E se lá na frente se decidir que sim, é um bom investimento ou vou aumentar meu portfólio, não tem problema nenhum a gente transferir esses investimentos para um veículo offshore. E quando se começa a fazer as remessas do Brasil, por exemplo, para o exterior, você já tem uma conta aberta e você vai transferir da pessoa física para sua conta offshore, seja em nome de pessoa jurídica ou pessoa física. Existe alguma vantagem de mandar para pessoa física ou para pessoa jurídica? Tem algum impacto fiscal ou custo que vai beneficiar pessoa física ou jurídica? Atualmente tem diferença, tá? No IOF, que é o imposto que incide sobre a remessa para o exterior. Tá. Né? Se a pessoa física faz uma remessa para a offshore dela, né, ela tem uma natureza, que é uma natureza de investimento no exterior. E essa remessa, o IOF é 0,38. Se você remete da pessoa física para a pessoa física, é uma disponibilidade que você vai ter no exterior. O IOF é 1,1. É só essa a diferença. É o custo. Mas é um custo diferente, bastante... É mais caro você mandar para a pessoa física. Tá. É um pouquinho mais caro. Ok. E
Só voltando para essa questão de imóvel, que não é uma coisa que eu faço, mas eu encontro isso bastante, que uma pessoa vai me dizer, olha, eu tenho um apartamento já em Miami, ou Nova York, qualquer lugar nos Estados Unidos, e eu quero ter um portfólio de investimentos financeiros também. Já tenho offshore, já tenho LLC, estou tudo tranquilo, eu tenho meu apartamento em nome do LLC, e o LLC está embaixo do offshore, então eu vou usar esse mesmo offshore para abrir uma conta com você, Andrew. O que você acha disso? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não. Tá. Se a offshore for constituída, né, para deter investimentos financeiros no exterior, não tem problema nenhum. Tá. Né? Sendo americano, morando nos Estados Unidos, e a gente tem uma fama de gostar de processar todo mundo. Então, eu sempre ouvi, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso, pessoas que falam, olha, não mistura as coisas. Porque o que acontece? Você tem um offshore, uma empresa offshore. Essa empresa offshore tem investimentos financeiros e também é dono de um apartamento que tem um LLC no meio. Vamos supor que o cara da internet chega lá na sua casa para instalar alguma coisa ou para consertar alguma coisa, e o cara escorrega e cai, quebra a perna. Você sabe, nos Estados Unidos, todo mundo vai correr atrás para receber alguma coisa. Então, eu sempre ouvi dizer que se você tem uma situação parecida e o cara processa você porque o piso estava molhado no seu apartamento e o cara caiu e agora não vai poder trabalhar, ele vai te processar e pode descobrir que, além do apartamento, você tem $1 milhão nessa mesma empresa. Então, eu não sei se isso é uma coisa que... Então, essa questão, é por isso que a gente não recomenda que os investimentos sejam feitos via LLC. Né? Porque primeiro que tem um impacto tributário nos Estados Unidos, porque ela é um veículo americano, né? Então você vai ter impacto tributário. E se você tem mais de um bem na LLC e um dos bens você pode gerar contingência ou algum tipo de risco, né? Você pode contaminar o todo. Né? Aqui no Brasil, a gente tem um instituto que é a desconsideração da personalidade jurídica, que é quando você quebra a personalidade jurídica de uma empresa para chegar nos sócios. Né? Mas ela é um procedimento que tem regras, tem todos os requisitos e deve ser comprovado a existência de algum ato ilícito ou alguma fraude para isso ocorrer. Nos Estados Unidos, eu não sei como funciona. Vocês devem ter parceiros lá que os clientes podem consultar para tirar essas dúvidas. O planejamento, né? O planejamento ele é sempre importante para isso. Né? Ele é prévio. Né? Então, a gente senta com o cliente para analisar todas as alternativas antes de acontecer alguma coisa. Né? E aí a gente sempre consegue desenhar o melhor caminho e as melhores estratégias. Né? Hoje é muito comum também que essas famílias que têm investimentos no exterior, que os filhos passem a morar nos Estados Unidos, ou muitas vezes vão fazer faculdade e acabam ficando lá. Né? A partir do momento que alguém na estrutura vira residente americano, a gente também sempre tem que fazer uma reanálise e uma adequação de todos esses institutos. Né? É sempre muito importante sempre ter um acompanhamento. Uma pergunta que vem sempre. A pessoa está convencido que realmente offshore faz sentido para fazer os investimentos em nome de offshore em vez de nome de pessoa física. A pessoa quer começar devagar. Andrew, eu vou mandar $1 milhão, mas isso pode demorar 3 anos para acontecer. Então eu vou começar com 50 mil, daqui uns 6 meses vou te mandar mais 150, porque meu fluxo de caixa é assim. Então, justifica já abrir um offshore com 50 ou 100 mil dólares, ou eu devia esperar ter um valor maior para justificar o custo de manutenção da empresa? Eu acho que se o objetivo do cliente
é o objetivo de mandar esses recursos para o exterior e de mantê-los lá a longo prazo, né? É só o plano de remessa que vai se alongar no tempo. Eu acho que já faz sentido, tá? Porque aí, já começar com offshore. Porque aí a gente já constitui a offshore, já monta o planejamento sucessório, né? Já deixa a estrutura pronta. E já pode mandar as remessas para a PJ, que vai ser menos custoso do que na pessoa física. Exato. Tá. Tá? E eu acho que o custo da offshore, à medida em que as integralizações, os aumentos as remessas vão sendo realizadas, ele vai se diluir ao longo do tempo. Né? Porque você cria uma única estrutura e mantém ela. Né? Se você abre na pessoa física, né, não tem nenhum impedimento. Tá? Mas a gente vai ter que pensar no planejamento sucessório da pessoa física, né? Depois o custo da transferência desses ativos para a pessoa jurídica e aí a implementação do planejamento sucessório na pessoa jurídica. Né? Tá. Então eu acho que se o objetivo é de longo prazo já, de manter isso, eu acho que já faz sentido sim. Já começar. Exato. Eu acho que as pessoas vão ficar mais interessados em saber que eles podem economizar na remessa. Sim. 0,38 em vez Exato. de 1,1. Sim. Direto para a pessoa jurídica. Faz todo sentido. Eu gostaria de agradecer a todos que permaneceram conosco até o final da nossa conversa. Agradecer mais uma vez o Andrew. Vou deixar aqui o nosso e-mail de contato. Vocês podem procurar mais matérias sobre o planejamento patrimonial e sucessório no site do Beluz. E é isso. Espero encontrá-los no próximo bate-papo. Obrigada. No próximo episódio. Quando que se paga impostos quando você tem investimentos em nome de pessoa jurídica? E a outra pergunta vai ser, quando que você paga impostos se você tem aplicações em nome de pessoa física? Tá. Se tem diferença, não sei. Ótima pergunta. Eu acho que essa deve ser uma das principais, né, das dúvidas dos clientes. Wealth Talks, powered by Beluz.